imensa riqueza do amor, riqueza do amor de Jesus. Melhores que ouro do mundo, sim, são os bens do amor de Jesus. Muitas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Na paz do nosso Deus, Criador e Redentor. Domingo, 2 de fevereiro de 2025, Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, Alvorada FM 97.9, Rialma, Goiás, glorioso prefixo que alcança com som perfeito local, mais de 30 cidades aqui no nosso querido estado, Goiás, terra do Pequi. Então aqui Demilson Carvalho, professor de Bíblia e Religião, lembrando que daqui a poucos minutos iniciaremos a nossa já tão esperada e amada Escola Bíblica Dominical. Mais uma aula de Bíblia. Então, preparando aí, amigo, também amiga, rapidamente, seu caderno, seu caneta, para anotar daqui a pouco as passagens bíblicas interessantíssimas, toda a Bíblia, sim, acerca do assunto proposto. Então, domingo, 2 de fevereiro de 2025, Luz para o Mundo, diretamente aqui do meu estúdio residencial, Jardim Petrópolis, Série Goiás, para a Música FM 97.9, ali, Arém do Rio das Almas, na cidade de Rialma. Então, Deus seja louvado para sempre engrandecido. Atenção, criança! Aproxime-se do rádio. O programa Luz para o Mundo apresenta Crianças Rumo ao Céu. Sua amiga, Tia Mari Neuza. Os meninos e as meninas que servem a Cristo são-lhe joias, ricas joias de muito valor, como estrelas
Boa tarde, crianças. Vocês ouvirão agora uma linda história bíblica. Amiguinho, preste atenção, porque o nosso coral vai cantar agora. E se quiser, você pode cantar também. Pastos bem verdejantes, águas puras me dá, tudo me supre, não me faltará. Sou Cordeiro de Cristo, meu divino pastor, seguro estou. Água sim, pelos vales, pastos sim, pelos montes, meu pastor sem tudo suprirá. Seguirei, pelos vales seguirei, pelos montes seguirei, meu bom pastor. Pastos bem verdejantes, águas puras me dá, tudo me supre, não me faltará. Sou Cordeiro de Cristo, meu divino pastor, seguro estou. Amiguinhos, será que vocês conhecem alguém por nome Davi? Nome bonito, não? Sabem o que significa este nome? Quer dizer bem amado. Interessante, este nome é bem antigo, desde os dias da Bíblia. Nossa história é sobre um mocinho chamado Davi. Davi era um rapaz bom e seu pai o amava muito. Seu pai chamava-se Jessé e tinha 8 filhos. Davi era o caçula. Estes filhos eram grandes e formosos. A família morava perto da cidade chamada Belém. Vejam, cada filho tinha sua parte de serviço para fazer. Davi também. Sabem o que ele fazia? Ele era pastor das ovelhas para seu pai. Isto quer dizer que ele cuidava das ovelhas, levava-as às pastagens, protegia-as e vivia com as ovelhas a maior parte do tempo. Ser um pastor de ovelhas exigia muita responsabilidade de Davi. Às vezes, durante a noite, as ovelhas dormiam no curral perto da casa de Davi. Bem cedinho, Davi se levantava e ia levando as ovelhas para as pastagens. Vamos, minhas ovelhinhas. Hoje acharemos capim gostoso para vocês e água fresca e limpa. Venham. Desde menino, Davi sabia que Deus era o seu auxílio e assim ele dependia de Deus para ajudá-lo a cuidar bem das ovelhas. Muitas vezes, o capim perto da casa se acabava. Vejam, ovelhas, hoje vamos para longe. É sim, acabou o capim aqui por perto. Mas isso não nos preocupa. Acharemos em outros lugares capim delicioso. É possível que vamos para bem longe e não voltaremos tão cedo. O sol está se pondo. Não dá para voltar para casa esta noite. Bem, as ovelhas vão dormir aqui no campo. E eu também. Eu vou fazer um fogo para aquecer-me um pouco. O que vocês acham que Davi pensava? Sem dúvida, pensava no pai e nos irmãos. Como o papai é bom para conosco. O que será que meus irmãos estão fazendo? Puxa, assim tão longe, a gente sente falta deles.
Estou me lembrando daquelas histórias bonitas que papai me contou sobre nosso Deus. Ah, sim. É tão bom conhecer a Deus. Ele é maravilhoso. Uma vez, ele fez uma estrada seca no meio do mar, só para deixar o seu povo atravessar. E numa outra ocasião, Deus fez a mesma coisa no Rio Jordão. E já pensou, por anos e anos, quando o seu povo estava viajando, Deus mandava pão do céu. Eles o chamavam de maná. Estou com sono. Acho que vou dormir. Durante os dias compridos, havia bastante serviço para Davi. Onde vou achar novo capim hoje? Ali, bem na frente, parece bom. Mas vou ver. Tenho que cuidar. Há perigos. Perigo de cobra, de animais ferozes. Às vezes, Davi achava um lugar bem bonito, calmo, com sombra. Assim está bom, ovelhinhas. Isto. Deitem-se e descansem. Eu vou tocar um pouco a harpa. Às vezes, quando as ovelhas estavam descansando ou dormindo, Davi pegava a sua funda e imaginava que lá na distância tivesse um animal feroz. Se não praticar muito bem e me aperfeiçoar, no dia necessário não poderei proteger as ovelhas. Aquela árvore ali. Vejamos se eu posso atingir aquele ramo bem em cima com esta pedra. Olhe bem. Agora, 1, 2, 3... Pão! Puxa, não atingiu. Espere outra vez. 1, 2, 3... Pão! Davi não desistia. Dia após dia, praticava usando aquela funda até que pudesse atingir o alvo cada vez. Chegou outra vez a noite. Amiguinhos, vocês acham que Davi tinha medo de ficar ali à noite, sozinho? Eu acho que não. Sabem por quê? Davi sabia que Deus estava com ele, mesmo que não pudesse vê-lo. Deus ia protegê-lo e as ovelhas. Bem, hoje foi um dia de grande responsabilidade. Como meu pai sempre fala, um pastor de ovelhas tem que amá-las e cuidar delas a cada momento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Já pensou? Eu sou rico. Eu, Davi, filho de Jessé, tenho Deus como meu amigo, meu grande pastor.
Uma vez, quem sabe, era bem de tarde, logo antes da hora do jantar simples, ele ouviu um dos cordeirinhos. Isto não é balido comum dele. Parece que está com medo. O que será? Um leão! Ele está pulando no meio das minhas ovelhas. Rápido como um relâmpago, Davi correu atrás do leão. O animal feroz já abriu sua boca e pegou o cordeirinho. Vejam, o leão estava com fome e queria seu jantar. Você, leão! Eu não tenho medo de você! Deixe meu cordeirinho, ouviu? Mas o leão não gostou disso. Ele se levantou contra Davi. Sua barba! Vou pegá-la! E sem medo, Davi matou aquele leão. Numa outra ocasião, Davi matou um urso que tentou pegar um cordeirinho. Mas quem vocês acham que ajudou Davi a fazer tais coisas? Davi sabia que era Deus que o salvara do leão enorme e do urso feroz. Uma vez mais tarde, Davi mesmo falou assim: O Senhor Deus me livrou da mão do leão e do urso. Vejam, Davi amava a Deus e muitos dos salmos no meio da nossa Bíblia foram escritos por ele. Nós não sabemos se ele escreveu alguns quando era um rapaz, um pastor de ovelhas, ou se escreveu todos depois, quando se tornou homem. Mas, por séculos agora, estes salmos têm oferecido auxílio e conforto para milhões de pessoas em centenas de países. Crianças, vocês também podem ter a mesma fé e confiança em Deus que teve Davi, pois Deus é o mesmo hoje. Meu pastor é Cristo, e que serei eu, com prazer eu digo, cordeirinho seu. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor.
passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Orar a Deus. Este é um privilégio que o Pai do Universo concede a qualquer pessoa. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai Celestial, muito obrigado porque Tu és o nosso pastor e Tu nos tornaste pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua proteção, simbolicamente, ovelhas do Teu pasto, do Teu redil, sob os Teus cuidados. Muito obrigado, Pai Celestial. Abençoa-me mais uma vez no ensinamento da Tua palavra, a Bíblia, livro que aqui já está aberto para logo ser lido e, como sempre, fielmente e também honestamente explicado, abençoando a essa querida pessoa que ouve-me, Alvorada FM 97.9, ou que me assiste pela internet, meu perfil Facebook Demilson Carvalho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, orei agradecido, certo da Tua pronta resposta. Amém, Senhor Deus. Amém, bondoso Pai Celestial. Amém. E
E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Alguém aí deve ter percebido que há pouco, ao encostar, mesmo sem querer, um dedo aqui nesta parte metálica dessa mesa de som, 4 canais, teve um choque. Isso é conhecido há algum tempo, então tenho que averiguar isso com urgência, porque dizem que não é um choque que mata, mas de qualquer forma é um susto que provoca, não? Choque, de qualquer forma, algo muito perigoso. Enfim, então, Luz para o Mundo, de Milson Carvalho. Doravante, então, conforme anunciado, Escola Bíblica Dominical. Evidentemente, estarei prosseguindo com o assunto no qual estou, alguns programas, primeiramente com base nos 6 capítulos da carta do apóstolo Paulo às igrejas, não? Aquelas igrejas cristãs na antiga Galácia, aos Gálatas, 6 capítulos. Vimos que, nessa epístola, Paulo não condenou em sentido algum, em versículo algum, a prática em obediência ao decálogo, de modo preciso aos 10 mandamentos, quanto à guarda do sábado. E sim, Paulo trata de modo específico, conciso, na carta aos Gálatas, da questão da circuncisão, prática que, conforme já anunciei, eu já expliquei profundamente pela Bíblia, apenas pela Bíblia, iniciou-se com o pai da fé Abraão e terminou no momento da morte do Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então não recapitularei essa parte, porque já expliquei isso profundamente em mais ou menos 3 programas, evidentemente em programas anteriores. E na sequência vimos Pedro, em Atos capítulo 10, indo a Cesaré e evangelizando Cornélio, que era incircunciso. E Pedro não circuncidou Cornélio. Pedro havia entendido, por aquela visão dos animais imundos, naquele lençol, que o Cristo morreu na cruz para purificar o caráter quanto ao pecado dos seres humanos, e não animal algum. Então, inclusive, Cornélio e os seus vizinhos e amigos, parentes, receberam o batismo, o verdadeiro, o autêntico, bíblico, batismo no Espírito Santo, e houve evidência daquilo para aquele momento, para aquela situação do Pentecoste, Atos 2, até algum ponto em diante, para o pleno estabelecimento da igreja cristã. Então falaram línguas verdadeiras, conforme a Bíblia, Lalel Glossa, o glossar, Paulo em 1 Coríntios 14, que explicarei noutra ocasião, hoje não, apenas prossigo. Bom, então, a partir de agora, Atos capítulo 15, quanto às decisões do concílio realizado em Jerusalém, presidido não por Pedro, que nunca foi papa líder algum, e sim por Tiago,
Tiago foi quem presidiu aquele concílio, conforme está claro no livro de Atos. Então, doravante, anote a primeira passagem. Estamos em aula de Bíblia, Escola Bíblica Dominical. Doravante, então, Atos capítulo 15. Inicio a leitura. E é bom que você anote, levando a sério mais uma aula de Bíblia. Aqui em Atos capítulo 15, já direi 19 em diante. Atos 15, 19 em diante. Quando encerrar a leitura, direi o versículo final para que você conclua a sua anotação ou as suas anotações. Então, Atos 15, 19 em diante. Assunto fortíssimo, empolgante, extraordinário. Inicio a leitura. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que rejeitem as contaminações dos ídolos, a prostituição, os animais estrangulados e o sangue. Pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então decidiram os apóstolos, os presbíteros, com toda a igreja, lá em Jerusalém, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, na Síria. Os que escolheram foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. A decisão da Assembleia em Jerusalém quanto aos gentios conversa a Deus, ao cristianismo, a igreja recém-estabelecida, devessem ser circuncidados ou não. Prossigo. Então, antes eu li Atos 15, 19 a 22. Agora prosseguindo, 23 em diante. Atos 15, 23 em diante. A decisão da Assembleia. Por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os presbíteros, irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Ouvindo que alguns que saíram dentre nós, aos quais não autorizamos, abelhudos, não, foram sem ser enviados, ainda no legalismo, no farisaísmo, na hipocrisia, no domínio da irmandade recém-conversos, gentios, conversa o cristianismo. Então exigiam que fossem circuncidados, dizendo, como foi lido em Atos 15, em Gálatas, em alguns versículos, quando eu expliquei isso, lembra-se? Tais fariseus pregavam os gentios recém-conversos: se vós não vos circuncidardes, não podereis ser salvos. Mentira! A circuncisão, como ficou claríssimo em programas anteriores, nunca salvou a hebreu, a judeu algum, mesmo Abraão. Cristo é o Salvador sempre. Para que algum salva o pecador. Circuncisão não salvava, batismo não salva. O nome do livro da vida garante que a pessoa está sendo salva, mas no juízo investigativo que se processa no Santíssimo da Nova Jerusalém há muito tempo, em cumprimento para a Bíblia dentro do Apocalipse. Então tal nome possa ser riscado, como até o Cristo diz que o nome no livro da vida pode ser riscado, dependendo da situação da pessoa, etc e tal. Assunto para outra ocasião, fico devendo, aguarde. Prossigo lendo. Ouvindo que alguns que saíram dentre nós, aos quais não autorizamos, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já arriscaram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais oralmente vos anunciarão, oralmente quer dizer pela boca, pela fala, e não por escritos, mas também levaram cartas dos cristãos e tal, ancião líder de Jerusalém, não li há pouco. Enviamos, portanto, Judas e Silas, aos quais oralmente vos
anunciarão também o mesmo. Pareceu bem ao Espírito Santo. Pareceu bem a quem? Pareceu bem ao Espírito Santo. Ligeira pausa. Regredindo as palavras do Cristo, em algum capítulo no Evangelho de João. Cristo prometeu aqueles discípulos, também evidentemente por tabela a nós, que o Espírito Santo anunciaria aos discípulos, seguidores do Cristo, tudo o que o Cristo havia ensinado a eles, nos guiando a toda a verdade, antes convencendo-nos, se o permitamos, evidentemente, se o permitimos, do pecado, da justiça, o juízo, guiando-nos a toda a verdade. Lembra-se, João 16, 8 e 13, etc. Prossigo lendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e não a nós. A verdade vem da Bíblia, vem do nosso Deus, vem do Espírito Santo e não de líder algum, de teólogo algum, de professor de teologia algum. Isso tem seu valor se a pessoa é honesta e interpreta e prega corretamente a Bíblia, a palavra do nosso Deus, sem falácia, sem heresia, sem falsa interpretação. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais julgo algum, senão essas coisas necessárias, que rejeiteis o quê? As coisas sacrificadas aos ídolos. Daqui a pouco, mais detalhes bíblicos sobre isso. Que rejeiteis as coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue, a carne de animais estrangulados e a prostituição. Fazeis bem se vos guardardes dessas coisas. Vai pensando aí, porque a proibição da prostituição a gentios conversa o cristianismo? Se isso fica claro no 7º mandamento, decálogo, não adulterarás. Daqui a pouco mais detalhes impressionantes, profundos sobre isso. Fazeis bem se vos guardardes dessas coisas, que tudo lhes vá bem. Tendo-se eles estando, desculpa, é que a luz da minha frente é fraca, se ficar mais perto aqui da minha face, minha cara ficou muito branca, igual talco torrado, então, tudo bem, eu me viro aqui. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, reunindo a assembleia, entregaram uma carta. Antes falaram, agora entregaram uma carta. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Depois de passar ali algum tempo, os irmãos mandaram-nos de volta em paz para os que eu tinham enviado. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Paulo e Barnabé, porém, ficaram em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Essa é a minha vocação, tem sido a minha vocação pela graça, nosso Deus, na ação do Espírito Santo, há mais de 51 anos, lendo, interpretando corretamente, ensinando e pregando a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus. Aqui em Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, escola bíblica dominical, no rádio há mais de 37 anos desde São Paulo. Não há palavra da igreja na qual sirvo ao nosso Deus, não há. Adventistas, você podia. Aqui não há palavra das Testemunhas de Jeová, respeito, mas não há uma palavra das Testemunhas de Jeová, dos mormons, presbiterianos, batistas, Deus e amor, congregação do Brasil, Assembleia de Deus, não há. Apenas a palavra do nosso Deus, encontrada as palavras na Bíblia. Por quê? Porque está escrito: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105, e ainda nesse salmo, versículo 130, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos humildes. Prossigo lendo. Na verdade é que em Atos 15 já foi o suficiente. Então eu prometi que explicaria algo um tanto mais demorado, mas não tanto, acerca da proibição da prostituição aos gentios conversa ao cristianismo. Por quê? Não era uma prostituição comum, e sim nos cultos aos ídolos, na Pérsia, no Egito, na Babilônia, e de modo especialíssimo
e estava bem por ali, por perto, na Grécia. Então havia bacanais, havia orgias, havia prostituição, mesmo bacanais, sexo, entre mulher e mulher, homem e homem, troca de casais e tal, nos cultos àqueles ídolos. Pesquise depois no Google, ou na sua concordância bíblica, algum livro aí que você tem explicando a Bíblia, como é que isso era praticado. Eu não perderei mais tempo com essa parte. Então, naqueles cultos aos ídolos do paganismo, comia-se carnes sacrificadas aos ídolos. Há um relato bíblico aqui em Atos, não lerei, se dever pela ocasião, que Paulo está pregando em Atenas, parece que Atos 17, não importa, procure, você achar isso em Atos, um capítulo de Atos. Então Paulo, parece que Paulo e Apolo, não? Estavam pregando em Atenas, na Grécia, quando então o pessoal queria sacrificar um boi a eles, dizendo que esses são deuses, são ídolos. E Paulo o repreendeu veementemente, correndo até um gravíssimo risco de morte. E enfim, Paulo foi vitorioso. Correu um risco tremendo, perder a vida biológica ali. Então, hoje, por exemplo, um cristão pode comer uma galinha oferecida num despacho, que o pessoal chama de macumba. Macumba é apenas um ritual da Umbanda. No candomblé, na Umbanda, desculpe, macumba é um ritual da Quimbanda. Quimbanda, culto afro-brasileiro, e lá da África. Eu não sou criticando, ele sabe que é assim. Então, quando você encontra o cemitério, junto ao túmulo, ou então algum local ermo, geralmente ali junto ao poste da cidade, uma galinha morta, talvez um bode, a barriga aberta, costurada, recheada, farofa, coisa assim, mesmo farofa, velas acesas, preta, branca e tal, coisa assim. Então não chama de macumba, nada a ver com macumba. Macumba é questão da quimbanda, é um despacho. Então no candomblé, na Umbanda, pratica-se despacho. Não entrarei em detalhes, que aqui estou não para condenar, assim para ensinar a Bíblia Sagrada, pelo amor que nosso Deus tem para comigo, para com a minha família, para com o meu querido ouvinte e para com o pessoal espiritualista. Quem não conhece questões relativas às religiões a fundo, como eu não sou o único, claro, apenas um deles, então chama, por exemplo, o pessoal do candomblé e do Umbanda de serem espíritas. Errado. Não são espíritas, são espiritualistas. O espiritismo vem do Hippolyte Léon de Rizaverbère, popular Allan Kardec, de Lyon, da França, há muito tempo. Inclusive, a palavra espírita está errada. O kardecista utiliza essa palavra erroneamente quando diz, se pergunta, qual é a sua religião? Ele fala, eu sou espírita. Errado, não é espírita, é espiritista. Não é espírita, é espiritista. Não te explicarei melhor, porque essa palavra é falsa. Eu não estou dizendo que o kardecista é falso, espiritualista. Também, mas sim que a palavra espírito está errada. Não existe feminino para espírito, somente o espírito. Então o pessoal do kardecismo é espiritista, como batista, metodista, adventista, espiritista. Bom, após essa aula resumida aqui sobre questões religiosas, semântica, nomenclatura, dicionário e tal, prossigo. Bom, o sangue. Muitos, e são multidões de evangélicos, não levam a questão da proibição do sangue como alimento a sério. É proibido por Deus na Bíblia, desde o Gênesis, com essa confirmação aqui da direção do Espírito Santo no Concílio de Jerusalém, que a pessoa coma sangue. Daí o chouriço, para sarapatel, sangue, coisa assim. Sangue, chouriço geralmente é feito com sangue de porco, que é pior ainda. A carne do porco é totalmente proibida. Desculpe, não existe isso totalmente. É ou não é? A carne do porco e outras carnes imundas são proibidas pela Bíblia como alimento para o povo, mesmo o povo ímpio do mundo, quanto mais para o povo cristão, quanto mais o sangue. Então a recomendação bíblica é que coma o animal limpo, permitido para alimento e nutrição, mas sem o sangue na corrente sanguínea, na carne e tal. Bom, mais uma passagem sobre isso. Saindo aqui do Atos capítulo 15, vindo anote, a aula de Bíblia, isso é sério. Gênesis capítulo 9. Gênesis 9,
3 e 4, anote, hora de Bíblia. Gênesis capítulo 9, versículos 3 e 4, anotou para bem? Então eu posso ler. Tudo que se move e vive será para vosso mantimento. No outro dia, quando eu fizer aqui algum programa mais específico sobre alimentação proibida por Deus e alimentação permitida, líquidos também, eu explicarei isso aqui, que é um versículo bíblico quase que sempre no meio evangélico interpretado erroneamente. Tudo bem, quer dizer, um pouco não tão bem, mas eu prossigo assim mesmo. Tudo que se move e vive será para vosso mantimento. Assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. Isso aqui é após o dilúvio da arca de Noé. Versículo 4. A carne, porém, lá vem um porém. A carne, porém, com sua vida, aqui não se diz quanto animal vivo. Não há quem coma animal vivo, não é? Bom, em algum caso, na Coreia, alguns comem o camundongo vivo. Abre a boca, pega o bichinho pelo rabo, se esperneando, engole, nem mastiga. Deu no livro, tem livrado. Continuará a livrar-nos. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Ainda dentro deste segmento, acerca da proibição do nosso Deus de que comamos animal com sangue, o animal limpo, permitido para alimento e nutrição, ainda sobre isso, anote que a Bíblia é assim, uma passagem aqui, outra ali, outra mais adiante, ou de repente mais atrás, mas dentro do assunto, no tópico, sem fugir do assunto, para não virar uma salada ou miscelânea. Dentro do assunto, anote, Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17, 7 em diante. Eu saltarei alguns versículos, mas irei dizer àqueles que estarei lendo, para você fecharei as suas anotações. Tranquilo. Agora, Levítico 17, 7 em diante. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios. Epa, espera aí. Então, já naquele tempo, logo após o êxodo, se ofereciam sacrifícios de animais aos demônios. Daqui a pouco, Paulo tratará disso também, 1 Coríntios 8 e 1 Coríntios 10. Nunca mais oferecereis seus sacrifícios aos demônios com os quais se prostituem. Essa prostituição, as bacanais, as orgias, naqueles cultos aos ídolos, que na verdade o ídolo é apenas um pau, um poste, uma imagem esculpida, gesso, pau até ouro. Mas na verdade, quando alguém se prostra diante de uma imagem, seja uma imagem de alguém até relatado na Bíblia, mas que seja uma imagem esculpida pelo homem, na verdade, não está venerando, não está praticando um culto de dúlia, hiperdúlia, aquela imagem, ou a pessoa representada para aquela imagem, sim, os demônios. Está claríssimo na Bíblia, a idolatria é algo do demônio para afastar a pessoa do nosso Deus, levar a perder a salvação. Cuidado com a idolatria, qualquer espécie. Nunca mais oferecereis os seus sacrifícios aos demônios com os quais se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. Ainda em Levítico 17, agora do versículo 10 ao versículo 14. Levítico 17, 10 a 14. Anotou para bem, inicio a leitura. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre eles, que comer sangue, contra ele porei o meu rosto e o eliminarei do seu povo. A pessoa era morta por apedrejamento e cara que morria perdida, sem salvação. Pois a vida da carne está no sangue, pelo que o tenho dado a vós, para fazer expiação pela vossa vida sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Portanto, digo aos filhos de Israel, aqui é Deus falando, portanto, digo aos filhos de Israel, nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar um animal selvagem, ou uma ave própria para comer, quer dizer, não imunda, limpa, é permitida, própria para comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó,
derramará o seu sangue e o cobrirá com pó, porque a vida de toda criatura é o seu sangue. Por isso eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Eliminar quer dizer morto, varrido da vida, por apedrejamento naquele tempo, no teocracismo, nosso Deus para com o povo antigo, o povo hebreu, o povo de Israel, judeus antigos. Voltando então agora a essa parte bíblica chamada, embora erroneamente, o Novo Testamento, por enquanto tudo bem, fazer o quê? Só que agora, 1 Coríntios capítulo 8, anote, aula de Bíblia, dentro do assunto. 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios 8, eu estou no 11, então regredindo um pouco. Regredi, aqui folheando a minha Bíblia, encontrei. 1 Coríntios 8, já direi os versículos. Não, estou em Atos, aí não dá certo mesmo. Achei estranho porque eu não encontrei o versículo que eu queria, que ainda quero, não? Tudo bem, isso acontece de vez em quando, de quando em vez, e prosseguimos. Encontrei. 1 Coríntios 8, 1 em diante. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 em diante, nesse estilo de leitura. Anotou? Parabéns, então posso ler? Obrigado. Coisas sacrificadas aos ídolos. Eu falei há pouco, não completei, agora em poucos segundos completo. Então, se você que é crente da Assembleia de Deus, qualquer igreja, vá à casa de um parente, ali há uma galinha, porque o pessoal é do candomblé Umbanda, oferecida ao ídolo, não, do candomblé do Umbanda, aos nomes das entidades, que não repetirei aqui, porque não é necessário. Depois vão, enfim, colocar o resto, quem sabe, no despacho, lá no cemitério, num poste. Então, se tudo foi preparado conforme os trâmites do cozimento legal, tudo limpo, pode comer, não há pecado algum. Mas se alguém por perto escandalizar, quem sabe um crente do outra igreja, Deus é amor, por exemplo, isso aí, você vai ficar doído. Então, você não pode escandalizar a consciência fraca dele. Paulo dirá isso daqui a pouco. Se der tempo, senão fica para o próximo domingo, uma análise profunda, 1 Coríntios 10. Estou em 1 Coríntios 8, desculpe. Aonde, meus cavalos? Estou em 1 Coríntios 8. Então, 1 Coríntios 8, o em diante. Coisas sacrificadas aos ídolos. Ora, do tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, quando o conhecedor é orgulhoso, arrogante, presunçoso e ofende os outros. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Se, porém, alguém ama Deus, esse é conhecido dele. Evidentemente, que ama Deus, ama o próximo. Porque se alguém diz eu amo a Deus e não ama o próximo, é mentiroso, diz a Bíblia. Prossigo lendo. Se não ama o irmão quem viu, mesmo inimigo, quanto mais a Deus é quem não vê, não é? Diz João numa epístola. Se, porém, alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. O ídolo nada é no mundo. E que não há outro Deus, senão um só. Pois ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer dizer no espaço, não no Novo Jerusalém, claro, astros, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Nem em todos, porém, há esse conhecimento. Alguns há que estão consumados até agora com o ídolo. Alguns há que consumados até agora com o ídolo, comem coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Se comemos, nada temos demais. Se não comemos, nada nos falta. Vede, contudo, que a vossa liberdade não seja, de alguma maneira, motivo de tropeço para os fracos. Pois se alguém te vir, a ti, que tens conhecimento, à mesa com o templo dos ídolos,
à mesa com tempo de ídolos, não será consciência das coisas sacrificadas. Desculpe. Pois se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, se o mais conhecedor, mais douto, não, à mesa em templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, e assim pelo teu conhecimento perecerá o irmão fraco, porque em Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo, pelo que? Se a comida escandalizar a meu irmão, a comida limpa, permitida pela Bíblia, por Deus, pela lei do nosso Deus, pelo que se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne. Quem escreveu esse cavalo? Quem escreveu isso aqui foi Paulo. Nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Como assim? Então aqui Paulo está afirmando: me tornarei vegetariano, ou vegano, ou vegetariano, para não escandalizar alguém de consciência fraca? Não. Esse versículo está incompleto. O contexto completa versículos anteriores. Ou seja, nunca mais comerei carne limpa, permitida por Deus, na casa de algum pagão, não no tempo dele, claro, porém sacrificada ao ídolo. Carne limpa como boi, galo, carne dura, demora. Mas não estou tratando aqui de Masterchef, né? Cozimento e tal. Não trabalhei em restaurante. Enfim, mal sei fritar um ovo. Ovo cozido eu faço bem, fica bem cozido. Enfim, então, Paulo taxativo aqui: se o comer carne de algum animal limpo, porém sacrificado ao ídolo, numa festa de aniversário na casa de alguém, final de ano, este ano e tal, escandalizar alguém por perto, consciência fraca, nunca mais comerei carne, ou seja, carne sacrificada ao ídolo. Permita-me exemplificar. A minha ideia, a minha opinião, pelo meu conhecimento bíblico e das questões relativas ao que eu posso beber, ingerir. Cerveja sem álcool. A ingestão de cerveja sem álcool, zero álcool, não é pecado? O pecado não está no nome cerveja, sim no álcool. O suco de uva, ingerir suco de uva não é pecado, mas o suco de uva fermentado, alcoolizado, com alto teor alcoólico, que possa embebedar a pessoa, isso é proibido. Não beber líquido algum que possa deixar a pessoa bêbada, tonta, embriagada. Então a cerveja sem álcool não embriaga a pessoa, tem muita caloria. Se tomar uma latinha, uma garrafinha, uma vez por cada 2 dias, ou uma vez por dia, não pode dar essa gordura no ventre, no abdômen, na barriga, mas faz muito bem a saúde, inclusive o bem-estar devido aos produtos da cerveja. A cerveja com álcool, então, é pecado sim. Então, se você bebe cerveja sem álcool, não faça isso no bar. No bar até entrasse rapidamente, comprar caixa de fósforo, um isqueiro e tal, acender o gás, fazer comida e tal. Mas fui de bar, isso é perigoso, ficou de chacina, bandidos, é um local muito perigoso aí, bar. Cuidado. Então, padaria já é mais tranquilo, não? Então não beba ali, porque alguém, está escrito ali zero álcool, mas letras muito miúdas. Mas a embalagem é igual, não há diferença. A pessoa tem que chegar muito perto para perceber que é sem álcool. O crente ali, o pastor da minha igreja bebendo na padaria, o mesmo em casa. Então cuidado, não? Cuidado, todo cuidado é pouco. Para não escandalizar alguém, que por sua culpa pode perder-se. Próximo domingo, prosseguirei com esse assunto, explicando a fundo, então, 1 Coríntios capítulo 10, algo interessantíssimo, muito, muito profundo. Deus seja louvado. Anote o meu WhatsApp, contate-me, querendo entender mais sobre esse assunto, outro da Bíblia, é o DDD 62, números são 9966-0611, DDD 62, 9966-0611. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.